acho que soma o debate, que a gente tentar tratar o bolsonarismo, esse movimento, essa direita, não sei como é que vocês podem chamar, mas não é o bolsonarismo, essa direita que está aí, em perspectiva histórica. Aí, é uma visão que eu vim formando conforme o tempo foi passando, por alguns anos mesmo, para chegar com uma certa concepção, que hoje eu realmente enxergo a política de uma forma, eu não gosto desses rótulos assim, é direita de verdade, é direita verdadeira, mas eu acho que o rótulo de permitido e não permitido, eu acho que ele se encaixa bem, porque isso tem a ver com essa luta antissistema, que eu acho que o bolsonarismo hoje é o principal agente. Quando os anos foram se passando e eu fui compreendendo um pouco mais sobre política, e aí saindo da política no dia a dia, um pouco mais de conhecimento histórico, com os dossiês históricos principalmente, mas eu uma visão do Brasil mais ampla, né? Aí você começa a entender outros períodos, e eu comecei a enxergar que existia um padrão, e que esse padrão é que ele vem até hoje, que perpetua na sociedade, onde você sempre vai conseguir encontrar uma força que em tese é a força permitida, que é o establishment brasileiro, que ele vai estar basicamente defendendo quase as mesmas coisas ao longo do processo, e em diferentes momentos da história, ele vai ter como um rival, ou ele vai estar competindo com as forças não permitidas, que elas não necessariamente serão todas de direita, todas conservadoras, mas eu acho que se a gente olhar para trás, a gente consegue analisar o Brasil sob essa ótica desde o Império. Em determinado momento da minha vida, eu assisti um curso do Tomás Juliano, vocês devem conhecer, ele é um historiador, declaradamente de direita, ele estava fazendo um curso sobre a República Velha. Em determinado momento, o Tomás Juliano ele cita uma sociedade secreta que existia no Brasil, chamada Burschenschaft Paulista, a Bruxa, e aquilo ali fiquei curioso, né, sempre busquei essas conspirações, e fui atrás para ver até onde isso era verdade. E realmente essa sociedade existiu. No meio ali dos anos 1800, 1830 mais ou menos, um alemão veio para o Brasil para dar aulas. A história desse cara já é complicada, a biografia dele não bate, porque muito novo, ele já era tipo o que hoje seria um professor doutor, titular de uma cadeira importante na USP. E eles dizem que ele não veio com o nome verdadeiro dele, mas que seria uma pessoa envolvida nessas coisas na Alemanha, e ele veio para o Brasil. Estava ali na faculdade de Direito lá de São Francisco, na época ainda não era a Bucha, desculpa, era a USP. E ele cria esse grupo, uma espécie de confraria, as pessoas meio que se ajudavam, chamado Burschenschaft Paulista. E aí eu fui estudando sobre isso, e um assunto que a maior parte da direita compreende, que a queda da família imperial foi o golpe de Estado, eu fui enxergando novos componentes. Eu olhei porque assim, poxa, é bem difícil de acreditar que os militares fizeram tudo o que fizeram sozinhos. Então você vai aprender a história, isso é uma coisa um pouco mais complexa, e para mim ali nasce em especial o estamento burocrático que está no poder hoje, que é esse mesmo estamento que quer censurar, quer controlar, enfiou o Bolsonaro na cadeia por um crime de resistência. Você tem essas famílias que estão hoje no poder, elas já estavam presentes no Brasil, eram produtores de café, eram profissionais liberais. Esse grupo ele vai se organizando e ele vai nascer daí o Partido Republicano, e vai nascer um dos jornais que estão até hoje aí, que é o Estado de São Paulo, o Estadão, que tem como objetivo claro derrubar a República. Esse pessoal foi avançando suas ideias, foi trazendo pessoas para perto, pessoas conhecidas, até que chegou lá no fatídico ano de 1879 e o Império caiu, porque o Império, a priori, naquele momento, era a força não permitida. E a força permitida, que eu vou continuar avançando no tempo, ela sempre seguia o mesmo padrão. Ela sempre tem o apoio da imprensa, a imprensa da época vai mudando os grupos que são mais fortes, mais fracos, porque a gente tem muita força da Globo, no passado da Globo não existia, porque tinha o Estadão. Você vai ter as elites locais, né, as oligarquias locais, que em geral dominam alguns setores-chave da economia. Atrás era o agro, né, o Brasil naquele momento era basicamente isso, o setor do café. E você vai sempre ter um padrão que grande parte desse pessoal está em São Paulo. Então, naquele momento, normalmente o pessoal está sempre atuando em parceria com grupos internacionais que a direita sempre combateu. Durante o Império, o principal grupo ali que atuou na época foi a família Rothschild. Público e notório, tudo que aconteceu na época, a presença dos Rothschild no Brasil e a influência política deles, eu acho que se intensifica bastante. Desde o período da independência, inclusive o dinheiro ali no prédio para a independência, junto ao banco da família Rothschild, e isso aí a coisa segue avançando. Então, eles vão lá, eles derrubam a República, chega aí o estamento burocrático, se torna o permitido. E eles tiveram basicamente 40 anos de muita calmaria, por mais que tivesse algum tipo de briga, o que ficou conhecido como a política do café com leite, que foi a República Velha, que eu até discordo hoje do café com leite. Porque quando você para e olha os presidentes de Minas, eles também eram membros da Bucha. E, inclusive, quem tiver curiosidade sobre isso, se for no site da USP hoje, no site da Arcada, vai estar lá
espécie de, não é testamento da bucha, mas é como se fosse as regras eternas. Esqueci a palavra que me faltou aqui agora. Está lá tudo bonitinho, como é que as coisas aconteciam. Só teve um presidente da República versus uma pessoa que está até fora do Brasil como Felipe, que não era da bucha. Então você tinha uma política que passava de mão para mão, todos seguindo a mesma cantiga, a mesma narrativa, e você tinha alguns grupos ali que faziam frente. Já, até que chegou no 1930, que vem a figura do Getúlio Vargas, e naquele momento não é uma figura de direita, acho que ninguém aponta no Brasil Vargas como um super conservador. Normalmente quando se fala de Getúlio Vargas, as pessoas vão criticar medidas focadas nas questões sensórias, autoritarismo, né? O Brasil passou por uma ditadura durou 15 anos, depois o Vargas ainda volta, mas não tem como você analisar esse processo apenas como foi a chegada de um simples ditador ao poder. Quando você olha todo o processo histórico, as forças que estavam envolvidas, você vê que naquele momento você tem uma certa quebra com esse grupo. Naquele momento aí, o não permitido deixa de ser a família imperial, que já estava exilado no Brasil, não tinha mais a força política que possuía. Você tem a figura do Vargas, e ele segue lutando contra as mesmas pessoas, os mesmos grupos, as mesmas famílias. Até fazer um paralelo com os dias de hoje, se fala muito do Banco Itaú, Itaú e Banco. As pessoas conhecem muito bem a família Moreira Salles, a questão do Job, que envolve os Moreira Salles. Mas o outro braço, que é o braço original do Itaú, que é a família Setúbal, para vocês terem ideia, o patriarca dessa família é o Olavo Egídio Souza Aranha. Ele foi fundador do Grupo Monteiro Aranha, é um grupo muito forte, foi presidente por grande parte do tempo mais recente pelo Mário Garneiro. É um cara que teve suas confusões junto à Globo, é um cara que abriu as portas para o Partido Republicano, para o Zé Disseu, também conhecido pelas suas conexões com a família Rothschild, ele era muito próximo dos republicanos. E o próprio Disseu escreveu um livro, contou entrevista em 2014. Enfim, Olavo Egídio Souza Aranha, era do Grupo Monteiro Aranha, sócio da família Fabinho Laffer Iva. Aí você vai ter Horácio Laffer, Celso Laffer, foi lá o ministro de Relações Exteriores da FHC, você vai ter o Estado Fabinho, que foi prefeito do Rio de Janeiro, tem a Fabinho, que está aí até hoje. Então você tem um grupo que comanda, sabe? As elites nacionais já estavam juntas, seriam sócios. Olavo Egídio Souza Aranha, ele foi presidente do Partido Republicano Paulista por 13 anos. Que era o partido da bucha. Ele também estudou na Faculdade de Letras lá em São Francisco. O que indica que ele era bucheiro. Ele também era primo do Oswaldo Aranha. E o Olavo Egídio Souza Aranha teve uma filha chamada Francisca, que casou com um cara chamado Paulo Setúbal. É daí que vem a família Setúbal do Banco Itaú. E quem dá início à criação do banco é o Alfredo, filho do Olavo Egídio Souza Aranha. Ele dá início ao banco, depois saiu o sobrinho dele, queriam tocar e transformar o Itaú. Então a gente lida hoje com coisas que já nasceram lá atrás, na crise, e começa com a quebra do império. Então, a luta do estamento burocrático permitindo contra isso. Getúlio Vargas chegou ao poder, até coloca a bucha na ilegalidade, passa lá aqueles 15 anos de muita confusão que o Brasil viveu, teve algumas coisas acontecendo, até que você tem aquele período, mais ou menos, entre safra, do luta para o Vargas voltar, e as coisas seguem naqueles embates, até que você vem para a chamada República Popular. No primeiro momento, você vai ter o Juscelino, que é uma expectativa. Não faz 100% que o pessoal quer, também não vai 100% para o outro lado. O Juscelino é bem a cara de centro no Brasil, pragmático, avançou algumas coisas, mas a partir do momento que começa a emergir a figura do Jânio Quadros, você vê que esse estamento burocrático ele volta a se organizar. Ele vai de um lado, vai do outro, ele se elege já com o discurso falando que ia para cima dos trusts do minério, talvez seja um dos motivos que levaram até a queda do Jânio Quadros. Você tinha ali a questão da campanha da Petrobras, que tinha rolado anos antes de 57 no Brasil, até lidou com a CPI, que provou com documentos de 57, que houve interferência na campanha do Petrobras, onde as empresas de petróleo, na verdade toda a publicidade americana que chegava ao Brasil através da agência de propaganda Lacan Erickson, ela só teria propaganda os jornais que se posicionassem contra a campanha do Petróleo. E a Globo estava envolvida com o Globo, né? O Globo estava envolvido, o Estado de São Paulo, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde, que é o que viria a ser a Folha de São Paulo, e tudo isso comprovado, a subida, assim, frente à CPI, enfim. E aí você tem o Jânio Quadros, ele se elege. O Vargas, ele, antes de morrer, tinha deixado um código de mineração, que foi meio caótico para determinados interesses estrangeiros. E aí o Jânio vem, fala que vai para cima disso, tem as suas indas e vindas, não fica no poder e renuncia. Né? Forças ocultas por forças estranhas. E aí você teria a chegada, em tese, do Jango ao poder, que não era algo que esse pessoal desejava. E aí você tem uma crise, que é um momento que o estamento burocrático, mais uma vez, faltou agora a hora de nós, permitidos, finalmente possamos voltar ao poder. Estamos lá com o brigadeiro Eduardo Gomes, não conseguiram, tudo mais, agora é a hora. Naquele momento, a direita torce muito o bico, mas eu acho que vale a pena olhar para a história de uma forma bem direta. A previsão era que o Brasil seguisse um país presidencialista. Houve uma mudança de presidencialismo para parlamentarismo. Se isso fosse contra o Bolsonaro, a gente ia chamar de golpe. Aconteceu isso.
com a perspectiva de que iremos ter novamente eleições, né, também seria uma presidencialismo, que voltou a acontecer, e naquele momento você vê a configuração do Brasil, o Tancredo Neves passa a ser o primeiro-ministro e coloca no Ministério da Fazenda Walter Moreira Salles. O Valtinho, que todo mundo aí conhece, que a família está até hoje aí patrocinando o que existe de pior. Então a turma continua, então você começa a ter de novo agora esse embate dos permitidos versus não permitidos, onde a figura de esquerda mais comunista, marxista, que pintava ali do talvez estava na base do Jango de um lado, versus o estamento burocrático. E naquele momento não existia no Brasil uma direita como tem hoje. Ocorreu que o tempo passou, voltou o presidencialismo, o Jango bateu em frente, deu sua radicalizada, não foi para frente, houve o 31 de março de 64. Revolução para um, golpe para outros, a turma chegou ao poder. E aí, na minha concepção, mais uma vez, o estamento burocrático fala agora vencemos. Quem começa o Castelo Branco, como primeiro presidente da República, tem um posicionamento muito mais pro-establishment, seria a espécie daquele inimigo que o cara da direita, o bolsonarista, teria muitas críticas a fazer. Tipo o Santos Cruz, acho que é uma figura que ninguém vai ficar ao lado dele, deve lembrar durante o governo Bolsonaro. E aí, o que aconteceu em 64 não foi algo que nasceu do dia para a noite, e é muito simplório acreditar também que foi uma revolução popular. E quem confessa isso, no próprio jornal, que é o Estadão, que mais uma vez esteve envolvido com isso, você pegar, por exemplo, eu passei por Vargas sem falar em 32, que foi uma reação ao Vargas, que foram as mesmas pessoas envolvidas. E aí eu não quero entrar aqui no mérito que está certo e quem está errado. Eu quero continuar essa tensão dos permitidos versus não permitidos. Uma hora são pessoas que a direita vai ter mais simpatia, outra hora não. O Júlio de Mesquita Filho, que era o dono do Estadão, ele escreveu no dia 12 de abril de 64, na página 144 do Vespertino, uma matéria chamada Roteiro da Revolução. O Júlio de Mesquita Filho, ele afirma que desde o dia 20 de janeiro de 1962, ele já estava tramando com a tomada do Estado. Inclusive, uma pessoa da audiência, o Felipe, salve Felipe, que após fazer esses dossiês, ele foi mandar um documento, que eu vou estar presente na reunião, o Gilbert Huber, que ocorreu no Banco Sul-Americano. É um memorando, é um documento inédito da historiografia brasileira, que, em síntese, o que se discutia, estava o primo do João Figueiredo, que era o João Batista Leopoldo Figueiredo, primo militar do Brasil, chefe da BRICS, junto com o Gilbert Huber, que era da lista telefônicas, o sócio do Governo, que me faltou o nome, e o diretor da USAID, que veio ao Brasil. Estou me ligando aqui. O diretor da USAID que estava no Brasil. E nessa reunião, basicamente, o Leopoldo Figueiredo falou o seguinte: cara, ó, confia nele aqui no Brasil, confia na gente, que vai dar certo. E até, pelo menos, as eleições de 62, não vai ter nenhuma virada de mesa. Então, existia uma tentativa, uma construção de um novo Estado. E isso se deu muito num grupo chamado IPS, que trazia profissionais liberais, intelectuais da época, 1.001 pessoas. Tanto que quando o pós-31 de março de 64, você vai ter pelo menos 200 cargos-chave de ministros, secretários, indicações para tribunais de alto escalão, que partiram do IPS. O Fiuza, que vocês conhecem, até certa vez fez em memória, né? Foi após o falecimento do Jorge de Melo Flores, que foi um dos cabeças do IPS, da parte econômica. E ele comenta, e outras pessoas também já comentaram, mais simples ao longo do tempo, o próprio Roberto Campos, era membro do IPS, como aquelas discussões naquele momento foram cruciais para o que viria acontecendo depois de 64, as mudanças econômicas. Então, o Brasil naquele momento só tinha até a SUMOC, agora vai ter um Banco Central. Vamos mudar aqui a lei de remessas de lucro exterior, questões, sei lá, de tarifárias, toda essa questão começou a ser modificada. Então, o pessoal achava que com 64 eles vão sair do poder novamente, essa ala permitida. Só que aí veio o AI-2. O AI-2 foi o golpe dentro do golpe, como alguns gostam de falar, porque o plano sempre foi: os militares vão vir, vão ficar o governo de forma temporária e depois vão devolver o poder para a classe civil. Isso não aconteceu. O AI-2 foi, como aqui sobre os partidos políticos, ele vai ficar sem tempo para sair. Então você agora tem o regime militar passando por tensões, onde o primeiro presidente mais próximo dessa ala do estamento burocrático permitida, e a coisa começa a degringolar. Primeiro Costa e Silva, que ainda tem certa proximidade, só que depois você vai ter o governo tanto do Geisel quanto do Médici. É o contrário. E se você para olhar, principalmente nessa doutrina do liberalismo, que muita gente tem como o que seria ou deveria ser a direita, eles bateram um pouco de frente com isso. Tinha uma visão mais desenvolvimentista, em termos internacionais, até de alianças. Eles não se posicionaram o tempo todo abertamente como um aliado dos Estados Unidos no primeiro momento. Né? O Brasil teve uma política bem neutra. Enfim, tiveram diversas posições. Então você tinha uma espécie de governo, que esse governo chega ao poder pelas mãos permitidas, mas começaram a ter tensões internas. Mas é um governo misturado. O governo Bolsonaro, diversas alas. E aí
começa aquelas pressões, de carta, de mudança, começa a se falar novamente em democratização e a gente entra na nova república. Mais uma vez, os permitidos achavam que iriam chegar ao poder. Vamos colocar o Tancredo falece, vem o Sarney. Aí, boa, os permitidos voltaram ao poder. Já conseguiram construir todo um arcabouço, o que estava lá atrás, agora era a hora de intensificar. Passa o Sarney, vem o Collor, que ninguém precisa dar ninguém de fora, que o Collor é uma das peças permitidas do regime, até que vem o FHC. E aí realmente é mais um passo na direção, e é uma síntese de diversas coisas diferentes que a direita normalmente abomina, porque você vai ter um cara de esquerda que defende coisas absurdas, que teve um papel central para importar para o Brasil toda essa agenda identitária que a gente chama de agenda woke. A primeira vez, para vocês terem ideia, e essas questões indigenistas, do meio ambiente e pautas de costumes de esquerda aparecem no programa partidário foi nos anos 70, quando Ulisses Guimarães contrata o SEBRAP, ele fala isso em vida, para fazer o programa e a FHC que faz que monta e entrega para falar. Então você vai ter esse processo e a coisa vai indo. O governo da FHC tem um momento que ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, que estava rolando, era a governança progressista, que era o nome do evento da terceira via que o Tony Blair tinha criado. E aí o Tony Blair estava falando que lá na Inglaterra a direita estava em decadência, estava desaparecendo, os conservadores, e aí a FHC falava que no Brasil não existia mais esse problema. Porque no Brasil ninguém mais queria as pessoas tinham até vergonha de se classificar de direita. Olavo de Carvalho até cita essa parte essa falta do FHC em um dos seus textos, e eu acho que todo mundo percebia isso, essa volta e essa não é desejo, né? Perder a vergonha de se assumir de direita, assim, basicamente vai voltar com o Bolsonaro. Então essa turma chegou ao poder de um jeito que você tem um cara que foi fruto das ONGs e corporações internacionais, porque quando o FHC volta em 69 e funda o SEBRAP com o Celso Laffer e a esquerda uspiana foi com o dinheiro da Fundação Ford, na época, e quem deu esse dinheiro foi o Peter Bell, que era o diretor da Fundação Ford em 1969, e que nos anos 90, quando o FHC chegou ao poder, o Peter Bell era o presidente do tão mal falado diálogo interamericano. O Consenso de Washington, o ENEP denunciava isso, o Olavo de Carvalho denunciava o diálogo interamericano. Essa galera chega ao poder num momento extremamente favorável a eles, onde o outro braço da tesoura era o PT, que entra nesse processo também para ser uma espécie de partido que iria domar setores da esquerda, ia botar todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Isso até a tese que o Lula seria uma das crias do Golbery. E aí esse processo vai se intensificando, e ali, mais ou menos ainda nos anos 80, 90, você tem uma tentativa de surgir um grupo não permitido, que foi, assim, obliterado, perseguido, tratado como louco, porque a imprensa não poderia deixar que sua voz fosse mais longe, que era o doutor Edés. Ele denunciou tudo. E as pessoas hoje olham para trás e falam, cara, como esse cara não foi levado a sério na época? Não foi que a imprensa fez um trabalho ativo. A imprensa fez questão de difamar o Edés. E aí passaram mais alguns anos, os permitidos estavam no poder no teatro perfeito, chamado Teatro das Tesouras, até que você vê a figura do Olavo de Carvalho. E aí foi o caminho sem volta que nos trouxe aqui até hoje. A internet vai ganhando popularidade e um filósofo, que estava no Brasil, depois ele ia para a Virgínia, começa a quebrar, né, como a gente pode falar, aquela visão hegemônica da imprensa em torno de diversos assuntos. Porque naquele momento falar o óbvio estava quase que proibido, e o Olavo começa a falar muitas coisas que eram proibidas. E vai, começa a criar aquele embriãozinho que ganhou ainda mais forma no pós-2013, que é um momento aí que muita gente começa a virar chave, começa a entender que tinha uma coisa errada acontecendo nesse país. Eu mesmo fui uma das pessoas que começam a parar a pensar política depois de 2013. Como o apresentador falou, eu era uma das pessoas que também assistiu o Terça Livre antes de 2018, a época que começou a fazer lives, lá não tinha nem aquele estúdio no Rio Grande do Sul. Estava lá acompanhando, estava toda preta, cabelo preto também, não estava grisalho, eu vi o cara estava com cabelo branco. E aí você tem o crescimento desse movimento junto com um político chamado Jair Messias Bolsonaro. Agora, uma força intelectual, o Olavo, uma força política, o Bolsonaro, e esse grupo tinha uma nova forma de se organizar, que era a internet. E aí você vê, esse grupo foi crescendo. A partir do momento que eles entenderam que Bolsonaro tinha forte chance de ser presidente, aí só tinham dois caminhos. Ou tentava interferir no governo, obter um espaço dentro dele, ou tentar tirar a vida de Bolsonaro. E fizeram as duas coisas. Desde 2017, quando Bolsonaro deu uma entrevista para Mariana Godoy, que não sabia dar uma explicação clara sobre o tripé macroeconômico, os liberais já começaram aquelas críticas. Bolsonaro não sabe disso. Aí Bolsonaro não sabe do outro. Meu Deus, precisamos do Amoedo. E aí Bolsonaro fez alguns acenos, que aí eu acho que é um dos pontos que a direita deveria ter perspectiva histórica para os próximos anos, que é o seguinte: nenhuma pessoa é 100% boa e 100% má. E toda pessoa pode ser um pouco melhor.
entender que o governo Bolsonaro foi feito de diferentes alas e que essas alas nem sempre estavam certas, e às vezes até bem mesmo o Bolsonaro também estava, isso é crucial. Às vezes que até as pessoas olham para o governo Bolsonaro como se o Ministério da Economia fossem só acertos. E aqui eu coloco até um ponto que eu acho que vale a pena a direita discutir com uma profundidade nos próximos anos, que é o seguinte: a direita ela sempre veio se posicionando nos últimos anos, muitas vezes por uma pauta antipetista, não por uma pauta propriamente da direita. Então, uma pauta que a direita, que em tese defende, seria a pauta das privatizações. E aí o pessoal, às vezes, coloca, se der errado porque a privatização for mal feita. Mas se a privatização for bem feita, ela sempre vai dar certo. O governo Bolsonaro, ele privatizou parte da Eletrobras e mudou também a forma como funciona o Conselho. Porque o governo, mesmo detendo 40% das ações, só ficou com 10% dos votos. E aí privatizou o restante. Na época, ninguém comentou sobre isso. E antes do governo Lula assumir, o Lula tinha assumido, eu tive uma certa discussão uma vez, foi até pública, com o Márcio Furtado, que foi membro do governo. Eu falei, cara, acho que foi uma medida meio equivocada. Eu tenho muito medo das decisões do Conselho, da forma como foi feito, o governo só tem 10%. Ele falou, não, mas qualquer um só tem 10%. E aí eu fiz uma pergunta para o Márcio, que é o seguinte: Márcio, você consegue apontar hoje um grupo no mundo com capacidade financeira para ter determinada porcentagem das ações da Eletrobras, para ter uma vaga no Conselho, que pensa assimilar a gente, que não vai tentar avançar na Eletrobras com uma agenda que é contrária aos nossos interesses, uma agenda antiglobalista? Ele falou, pô, você tem um ponto. Eu falei, pois é, esse é o meu ponto. Passado um pouco mais de um ano dessa discussão que eu tive com o Márcio, teve aquela notícia do governo Lula que definiu uma medida provisória após a JBS, né, Andar, que é do grupo JF, né? Os irmãos Batista compraram as termoelétricas do Amazonas. E o governo Lula baixou a canetada para o preço ser rateado para todo mundo. E a justificativa para vender as termoelétricas para os irmãos Batistas era que aquilo fazia parte do programa de descarbonização, mirando o net zero, né, o carbono zero, da Eletrobras. Ou seja, eles usaram o argumento técnico da agenda ambiental SG, do carbono, para se desfazer de ativos que foram para a mão dos irmãos Batista, e o custo foi rateado para os brasileiros através do governo Lula. Esse foi o resultado concreto do que aconteceu. Isso não torna a equipe econômica malévola, que só fez coisas ruins e tudo mais. Mas se a gente olhar para o passado e tentar, cara, é que poderia ter feito melhor? A gente acertou sempre? Teve alguma coisa que a gente deveria olhar por outra ótica? A mesma coisa quando a gente discute Petrobras. Em determinados momentos, Bolsonaro era a voz que se levantava falando que precisamos ter combustível barato. E a ala liberal levantava, pô, não pode ter interferência, deixa a Petrobras pagar dividendos trilionários, né, para os acionistas minoritários. E que se não fosse a pressão de Bolsonaro, o Brasil teria vivido aí um caos, né, energético, com o preço da gasolina nas alturas, então, né, já está batendo R$8. Então, você teve no governo Bolsonaro, se você para e olha, a ala dos militares de Santos Cruz versus outra ala de militares. Você teve alas conservadoras que depois traíram o próprio Bolsonaro, de alas conservadoras tipo do Dadalim, que seguiram com o Bolsonaro até o fim, e o tempo todo teve que ser equilibrado uma luta contra o Supremo, que está na raiz de todo o problema, né? O Judiciário está na raiz de todo o sistema do Brasil. Muita gente pode falar do Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele era membro da Puxa também. Você tem a própria imprensa, você tem agora não só o Estadão, que existe até hoje, mas você vai ter a Globo, você vai ter a Folha de São Paulo, você vai ter a Veja. O Estadão, que é o veículo e a família Mesquita Filho mais golpista da história do país, que esteve no golpe contra o Império e todos os outros nos anos seguintes, é o veículo de imprensa que criou o termo Gabinete do Ódio, através da matéria da Vera Rosa, em setembro de 2019. E olha como estamos hoje, né, os problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil por conta dessa gente. Então, quando você olha o Brasil ao longo das décadas, dos anos, você vê que essa tensão da elite aristocrática, basicamente, que comanda setores da economia, hoje tem, basicamente, esse controle financeiro da nação, e que esse controle financeiro, ou eles são donos de jornais, são realmente os donos, ou são os seus principais anunciantes, e com isso eles controlam toda a agenda que as pessoas leem, são as mesmas pessoas que hoje compõem a tal terceira via, que apoiam o Lula porque não querem o Flávio, mas queriam mesmo talvez um Zema, um Caiado, ou o novo Fernando Henrique Cardoso. E o bolsonarismo é o teimoso da vez, que vem para bater de frente contra o establishment. E que, em termos de perspectiva histórica, desde Getúlio Vargas, acho que você não tinha um presidente que causou um tanto incômodo para essa turma. E olha que ele estava vendo o Bolsonaro. E o Bolsonaro nem perto foi um autoritário como foi o Getúlio Vargas. Mas, esquecendo assim, passar qualquer tipo de dia, quando você olha a perspectiva histórica, nunca na história desse país você teve algo assim. Você realmente rompeu com diversas coisas, você rompeu com diversas diretrizes, você rompeu com a hegemonia, mas você emancipou pessoas. Porque mais do que nunca o bolsonarismo ele vem para politizar, falar, cara, olha, tem algo estranho acontecendo. Mais do que isso,
Essas pessoas estão fazendo algo estranho. E mais do que isso, se tu quer resolver, os caminhos são esses. E aí começam algumas discussões cada vez mais complexas, onde as pessoas começam a entender a diferença de um projeto de lei para uma PEC. Quantos números precisam ter para aprovar um projeto de lei, quantos números precisam ter para aprovar uma PEC, que é disputa da presença da Câmara, para que servem as comissões, o que faz um assessor. Agendas que ali no início de 2018, 2019 até faziam sentido, que um deputado mostrava, nossa, olha como eu sou bom, eu economizo dinheiro no meu gabinete. Com o tempo as pessoas começaram a entender, peraí, velho, a gente está aqui perdendo tempo para entrar numa discussão idiota, uma discussão financeira. Para que economizar dinheiro? Porque tem realmente assessor para trabalho, que são pessoas empenhadas em combater estes males. E o tempo foi passando e esse grupo cada vez ficou mais politizado, e se você parar para perceber, continua sendo cada vez mais perseguido. Eu acho que também na história do Brasil você não vai ter nenhuma pessoa que foi tão perseguida politicamente quanto o Bolsonaro. É só olhar, inclusive, o que está acontecendo agora nas eleições de 2026. Então o bolsonarismo, ele não entra apenas como mais um grupo político na história, não é um movimento de direita qualquer. O bolsonarismo é quase como se fosse um herdeiro de todos esses grupos que estão batendo de frente contra o regime, mas já é o grupo de maior sucesso. O grupo que veio. O Enéas, ele conseguiu ter votações específicas, mas não deixou uma militância. Não conseguiu deixar realmente ser um grupo coeso, tanto que a coisa desapareceu nos anos seguintes. O Bolsonaro foi mais presidente, mas o pessoal está aqui até hoje. O Bolsonaro sem poder falar nada, militando por ele. E as expectativas de todas as pesquisas, de todos os veículos, até a expectativa do próprio Supremo, é que hoje o Senado ele tem uma tendência também para a direita. O bolsonarismo conseguiu dar um passo além nessa luta e trazer forças que até então não estiveram presentes em outros momentos. Você não consegue pensar em muitas forças internacionais que estavam lá para ajudar o Império. Nas disputas com Vargas, ele saiu hora com um lado, hora com o outro, mas nunca foi uma força, não, vou te ajudar a permanecer no poder. E hoje você vê que existe uma articulação mínima da direita no mundo e eles entendem que precisam de aliados no poder. Não dá para relativizar as coisas. No mundo onde países cada vez interferem mais em outras nações, a direita mesmo entende muito bem como a China interfere. A direita entende muito bem como essas ONGs, organizações, como a Open Society dos Soros, está sempre interferindo em nações, interferindo no processo político. E o Bolsonaro não consegue isso, muito pelas mãos do Eduardo Bolsonaro, com alianças com o Trump, com partidos europeus, na América Latina. O Bolsonaro vem ganhando cada vez mais um corpo, não é um corpo doutrinário completo, mas as discussões vêm se aprofundando. E nós estamos aqui, e mais uma vez agora, no momento chave, onde um grupo cada vez maior e mais maduro, mesmo com suas dissidências, traições, corpo mole, vai voltar ao poder agora nas eleições de outubro. É o que tudo indica. É a grande tendência. Então, assim, chegaremos lá. E com certeza teremos embate, porque já é uma das promessas e esperanças que o Flávio seja eleito para bater de frente com tudo que está aí, em especial o Poder Judiciário. Então, o bolsonarismo, muitas pessoas acham que olham como se fosse uma espécie de culto ao Bolsonaro. E não conseguem compreender a importância histórica desse movimento para o Brasil. Não é um movimento qualquer. É um movimento que, sem dinheiro, sem apoio das elites, sem apoio das elites internacionais, conseguiu chegar ao poder basicamente carregado pela população. Porque até se você pensar no Getúlio Vargas, teve lá uma tetona, teve apoio dos setores militares. O Bolsonaro foi através do voto. Tentaram defender, claro, mentir sobre ele, também está no momento das redes sociais, e aqui estamos nós. Então, eu queria trazer para vocês esse assunto aqui hoje, para vocês tentarem sempre, e cada vez mais, olharem para a história, entender que os resultados de hoje não nasceram ontem, nem anteontem. Às vezes nós estamos lidando com coisas que estão aí há 10, 20, 30, 100 anos. Como eu dei o exemplo aqui da família Setúbal, dos Moreira Salles, do Itaú, do Grupo Monteiro Aranha, a família Clabin Lacerda, diversas pessoas que estão no poder, como a imprensa. Tem diversos membros espalhados pela administração pública. E só para fechar com um exemplo, o Lula acabou de fazer a COP ano passado, e quem foi responsável pela COP do Lula é o André Aranha Corrêa do Lago, que é neto do Oswaldo Aranha, mais um membro de todas essas famílias. Você vê, já é o herdeiro da turma que está governando o país desde o princípio. Então, a minha mensagem que eu tinha passado para vocês hoje era essa: um olhar para o bolsonarismo para entender que é um movimento que é muito maior do que as pessoas imaginam. E um muito obrigado a todos. Muito obrigado.
obrigado, senhor Kim Paim, por estar presente conosco. Eu fico imaginando o TSE quando está tentando achar algo de errado nesse simpósio e aprender história, aprender sobre o bolsonarismo. Eu acho que eles vão ter muito divertimento, porque eles vão ter que ficar agora 4 horas tentando achar algo de errado aqui e vão se divertir bastante.